mas era preciso festejar e alegrar-nos. Estimado diácono, queridos irmãos e irmãs, a igreja celebra nesta liturgia o quarto domingo da Quaresma, que é também chamado o Domingo Letare, Domingo da Alegria, porque nós vivemos dentro do processo da Quaresma meio que uma virada na liturgia. A partir da liturgia de hoje, inclusive os textos que são proclamados durante a semana já apontam diretamente para o mistério da paixão, morte e ressurreição. Então, entramos na reta final da preparação para celebrarmos a Semana Santa. E a igreja, então, nos convida a viver esta alegria por entrarmos, começarmos a entrar no caminho que nos prepara para celebrar o mistério da nossa redenção, do nosso resgate, da nossa salvação. E dentro, então, deste aspecto do Domingo da Alegria, do Domingo Letare, hoje nós ouvimos esta parábola, este trecho do Evangelho de São Lucas, que nos é tão conhecido e que, geralmente, nós acabamos, muitas vezes, focados no filho mais novo, na sua atitude, na sua volta para casa, e de fato faz parte essencial desta parábola, mas essa parábola tem muito mais a nos dizer. E eu gostaria de convidá-los hoje a fazermos um caminho que começa, na verdade, por aquele que é a verdadeira figura central dessa parábola, que não é exatamente o filho mais novo, mas o pai, porque é aqui a figura de Deus, e o modo como Deus se relaciona não apenas com o seu filho, mas com os seus filhos. A partir do pai, olharmos tanto para o filho mais novo, o filho pródigo, mas também para o filho mais velho. Temos nestes dois pontos algumas coisas que nós podemos aqui compreender, meditar e rezar. Como eu lhes dizia, vamos partir, tomando como ponto central a figura do pai, a figura daquele que quer exercer esta paternidade, quer ser nosso pai, quer exercer o seu amor para conosco e que nos convida a nos deixarmos ser amados por ele, para que a partir deste amor que nos vem dele, nós também possamos amar a ele. E compreendermos, por final, que todos nós temos um lugar na festa, no banquete que nos é preparado pelo Pai. Todos nós. Pois então, compreendendo essa parte inicial, nos voltamos para, então, a figura do filho mais novo, do filho pródigo. Só para a gente recordar aqui a história. Ele vai ao pai, pede a parte da herança dele, vai embora para um país estrangeiro, esbanja todos os seus bens, em todos os prazeres que lhe são possíveis, e quando tudo acaba, a situação fica pior ainda, porque há uma seca, há uma fome naquela região, e ele chega ao estado lamentável de ir trabalhar no campo cuidando dos porcos. Aqui é importante atentarmos a este detalhe, porque o problema não é exatamente cuidar do animal em si, que não é, obviamente, uma coisa interessante, mas recordar que na cultura judaica, no pensamento judaico, o porco é um animal maldito. Um judeu não come carne de porco, não cria porcos, não lida com porcos. Só para a gente ter noção da gravidade, por exemplo, tem aquele trecho do Evangelho onde Jesus está na região da Gadareia e há ali um grupo de homens endemoniados e Jesus chega próximo deles e eles começam a brigar com Jesus e Jesus expulsa eles e eles vão para onde? Para a manada de porcos. Então, tipo assim, isso aí realmente é uma coisa impura, é uma coisa nojenta, é uma coisa para o demônio. E olha a degradação a que chega este jovem. Ele, como judeu, vai cuidar de porcos e quer comer aquilo que é reservado aos porcos e nem isso deixam ele comer. Então, justamente para realçar bem a miséria, ao estado que ele chegou.
não só miséria física, humana, mas especialmente a realidade espiritual. A que ponto ele chegou ao abandonar, ao afastar-se da casa do seu pai. Porém, no meio dessa situação toda, dessa degradação, dessa miséria toda, nos diz o evangelista, ele caiu em si. Costumo dizer que este é o melhor tombo que nós podemos levar na nossa vida. É cairmos em nós mesmos. É nos darmos conta de onde estamos, por que estamos e, na verdade, onde poderíamos estar. Ele se deu conta da miséria onde ele estava e que o motivo era justamente a escolha que ele fez de se afastar da casa do seu pai, de se afastar do seu pai, mas ele não se fechou nisso. Ele recordou, olha, na casa dos meus pais, os empregados dele têm muito mais dignidade do que eu estou tendo aqui. Eles têm pão com fartura sobre a mesa e eu nem sequer a lavagem dos porcos posso comer. E dando-se conta disso, ele resolve voltar. Entra aqui, em primeiro lugar, assumir o erro que ele cometeu. De certo modo, embora tenha precisado, literalmente chafurdar na lama do pecado, mas o que nos importa é, ele se deu conta do erro que ele cometeu e, arrependendo-se deste erro, ele decide voltar para a casa do pai. Mesmo que pensando na possibilidade de não viver mais com o filho, mas como um empregado. Mas ele se arrependeu e este arrependimento é manifesto na oração que ele faz e que ele pretende fazer diante do Pai. Costumo dizer que esse possivelmente é um dos primeiros atos de contrição que nós temos na história da igreja e que foi o próprio Jesus que nos ensinou. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como a um dos teus empregados. Então, quando ele faz esta oração, ele manifesta o arrependimento pela miséria e, obviamente, pelo pecado que ele cometeu, por aquilo que ele realizou em relação ao seu pai. E começa o seu caminho de volta para casa, e o Evangelho vai nos descrevendo que ao chegar próximo da casa, o pai o avistou, correu ao seu encontro, se lançou em seus braços. Essa cena, sempre que você lê, que você meditar o Evangelho, por favor, não passe corrido nessa cena, porque ela nos apresenta o quanto de fato Deus nos ama, apesar das nossas misérias. Porque o pai, vendo o filho, não ficou de braços abertos esperando. Ele correu ao encontro do filho e se lançou nos braços do filho, mostrando justamente o quanto ele desejava ter o filho de volta e o quanto ele se alegrava por ter ali o seu filho de volta. E então o filho começa a fazer aquela oração que ele tinha elaborado. Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Só que aqui o pai interrompe. Ele não permite que ele encerre dizendo, trata-me como um dos teus empregados. O pai interrompe chamando um dos seus empregados e dizendo, trazei depressa a melhor túnica, colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Por que estes três elementos? Primeiro, a túnica, a veste, é sinal da dignidade. A dignidade que ele tinha perdido, fazendo o que ele fez, agora é restaurada. E olha o detalhe, traga-lhe a melhor túnica. Não é apenas uma túnica, a melhor. Vou revesti-lo da sua dignidade, da melhor maneira possível. Sandália nos pés. Sandália só era usada por homens livres. Os escravos andavam descalços. Os empregados andavam descalços. Você não vai ser empregado, não. Você vai ser um homem livre, como você era antes de ter saído da minha casa. E o anel no dedo é sinal de pertença à família,
até alguns anos, décadas, ou sei lá, séculos atrás, existia até o costume do anel com o brasão da família, que geralmente os homens usavam, ou seja, sinal de pertença, de vínculo com aquela família. Então o pai o acolhe não na intenção que ele tinha, mas como o pai realmente o via e o queria junto a ele, como filho. E logo depois o pai, então, ainda fala ao empregado, olha, escolha o novilho mais gordo, matem, vamos fazer uma festa pela volta do meu filho. E o filho, né, aí o evangelho diz que eles, né, e começaram a festa. Então se supõe que o filho entrou para a casa junto com o pai e começaram a festa. Prestemos atenção a este ponto aqui. O filho, apesar dos erros que ele tinha consciência que tinha cometido, da miséria que ele tinha experimentado, e vamos compreender aqui, de fato, né, quando nós enfiamos os pés pelas mãos, e nós cometemos os nossos erros, nós muitas vezes ficamos ressentidos, né, e envergonhados, muitas vezes, né, tentamos de algum modo nos esquivar de Deus. No entanto, este filho, ele acolhe o amor com que o pai o ama. E é aqui, meus irmãos e irmãs, que eu queria chamar a atenção como a parte central da nossa reflexão. Ele se deixa ser amado pelo pai. E ao deixar-se ser amado pelo pai, e entrando na festa, ele, de algum modo, ama ao seu pai de volta. E é justamente nisso que se constitui a verdadeira reconciliação. Em se deixar ser amado pelo pai e assim também, de algum modo, amar o pai de novo. E vai à festa, lá pelas tantas, o filho mais velho chega do campo, ouve o barulho lá da festa, chama um dos empregados, toma pé do que está acontecendo e se nega a entrar na festa. O evangelista diz que o pai, saindo, insistia com o filho para que ele entrasse na festa. Vejamos bem, não é o pai saiu uma vez e insistiu, é insistindo, deixa aberto, como quem diz, ele várias vezes foi saindo lá, conversando com o filho, insistindo que o filho entrasse com ele para a festa. E qual é o argumento que este filho mais velho usa para negar o convite que o pai lhe faz de entrar na festa? Olha, eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. Fazer um exercício aqui. Ouçam novamente isso que o padre acabou de ler, esquecendo que ele é filho. Isso parece a fala de um filho? Isso parece a fala de quem? Isso parece a fala de um empregado. Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e no entanto nunca me deste um cabrito, nenhum benefício, né? Nenhum a mais. É importante olharmos para a atitude, o modo de pensar desse filho mais velho, porque pode ser que nós também passemos a nossa vida toda ao redor de Deus, trabalhando para Ele, mas não sendo seus filhos. O problema do filho mais velho é que ele não amava o pai como pai. Ele se relacionava com o pai como se fosse um patrão, como se fosse alguém para o qual ele trabalhava e que daria a ele alguma coisa em troca. Ele praticamente, né, nessa parte quando ele fala, mas você nunca me deu nem sequer um cabrito para festejar com os meus amigos, ele praticamente apresenta uma fatura, ó, está aqui, trabalho para ti há tantos anos e agora eu quero, né, o meu pagamento, o meu benefício que você não me deu até agora. Ele não consegue se dar conta que
a verdadeira graça, o verdadeiro benefício de ele nunca ter se afastado do Pai é justamente ter vivido a sua vida com Deus, a sua vida com o Pai. Ele não percebe que o verdadeiro dom é ser amado pelo Pai. E justamente porque ele não conseguia deixar com que o Pai o amasse, ele também não conseguia amar a Deus de volta. Ele não conseguia reconhecer o Pai como Pai, mas praticamente como se fosse um patrão. E por que, meus irmãos e irmãs, nós precisamos ter muito cuidado com isso, refletir sobre este perigo que talvez, de algum modo, nós podemos correr também. Porque, meus irmãos e irmãs, pode ser, e isso na verdade se aplica tanto, a diferença é que o filho mais novo se deixou amar pelo pai. E aqui, até então, o filho mais velho não se deixa amar. Mas às vezes há situações em que nós nos comportamos inicialmente como o filho pródigo, né? Nós viramos as costas para Deus, vamos embora, gastamos tudo, e aqui não é gastar tudo dos bens, é gastar a nossa vida, porque o principal dom, o principal valor que nós temos é a nossa própria vida. Se não tivéssemos ela, não teríamos nada, né? O que adiantaria? O que adianta o dinheiro? O que adianta o poder? O que adianta umas viagens, o status, se nós não temos a vida? Me desculpem fazer essa comparação, mas perguntem a uma pessoa que está em estado terminal em cima de uma cama, se o dinheiro, se o poder, o status resolvem alguma coisa, agora que ela está perdendo a vida. É isso, é nos darmos conta disso. O principal dom é a vida, o resto não tem sentido nenhum se não temos a vida. Então o principal dom é isso, e o que o filho realmente gasta, esbanja, é a sua própria vida. Ele, na volta, se deixou amar pelo Pai, mas muitas vezes nós podemos sair, esbanjar a nossa vida, e ressentidos de algum modo, medo ou por algum outro motivo, não nos deixarmos amar por Deus. Colocar uma barreira entre Deus e nós. E isso é muito perigoso, isso é muito grave, meus irmãos e irmãs, porque se nós não nos deixamos amar por Deus, nós não conseguiremos amá-lo de volta. Não há conversão que aconteça, não há mudança de vida, não há seguimento a Cristo que progrida, se nós não nos deixamos amar por Ele. Sempre precisa ser nesta ordem. Ele nos ama primeiro, e por isso nós precisamos nos deixar amar por Ele, e depois nos amamos de volta. Por que precisa ser nesta ordem? Porque Deus, Ele é amor. Ele é, a sua essência é amor. Nós, por nossa própria conta, não sabemos amar. Todas as vezes que nós insistimos em amar por nossa própria conta, nós enfiamos os pés pelas mãos. Por isso, todo o amor que pode vir de nós é sempre consequência do amor a Deus. É muito simples, é só olhar. Qual é o caminho, por exemplo, para que o amor entre um homem e uma mulher no matrimônio dê certo? Que eles se deixem ser amados por Deus, amem a Deus e, amando a Deus, possam amar-se um ao outro. Isso é um amor de maneira ordenada. O mesmo modo, o amor na amizade, o mesmo modo, o amor na relação de pais e filhos. Porque se você põe o teu amor em primeiro lugar, não, eu vou amar em primeiro, você coloca o seu filho, ou o seu pai, a sua mãe, a sua filha, no lugar de Deus. Isso é um amor desordenado. E isso não tem um fim bom nunca. Por isso, sempre precisamos nos deixar amar por Deus primeiro.
E nos deixando amar por Ele, podemos amar de volta. E amando Ele de volta, aí sim, nós amamos os nossos irmãos, amamos a tudo aquilo que é possível que amemos de maneira ordenada. Então, é uma tarefa que nos cabe, a partir daquilo que o Evangelho nos coloca no dia de hoje, tanto da figura do filho mais novo, que se deixa amar e entra para a festa, mas também olhando para a figura do filho mais velho, que até o que nos deixa claro a parábola, não entrou. Não sabemos, fica em aberto. Pode ser que, não diz, pode ser que depois ele resolveu entrar, não sabemos. Porém, até onde nos conta a parábola, ele não entra. Não se deixa amar. Então, meus irmãos e irmãs, todos nós, enquanto vida temos, podemos em alguns momentos ser os filhos pródigos, nos afastar, podemos ser os filhos mais velhos, que estão o tempo inteiro ao redor do Pai, mas no fundo o que importa é que, independente do caminho que trilhemos, é que nós nos deixemos amar pelo Pai e o amemos de volta. Porque nos deixando amar, somos conduzidos para a sua festa, para o seu banquete. Eu dizia lá no início, todos somos filhos de Deus, Deus nos ama e todos temos um lugar no banquete do Pai. O Pai tinha um lugar para o filho mais novo, mas também tinha um lugar para o filho mais velho. E Ele tem um lugar para todos nós. Mas nós precisamos nos deixar conduzir pelo Senhor para dentro da festa. Entendam bem a expressão que o padre vai usar aqui. O ingresso para entrarmos na festa é o amor de Deus. É nos deixarmos amar por Ele e assim o amarmos de volta. É assim que nós todos poderemos, com alegria, letare, com alegria, ocuparmos o lugar por Deus preparado para nós no seu banquete, na sua festa, no céu. Então, meus irmãos e irmãs, que esta palavra hoje alcance, independente do lugar onde nós estamos, se mais próximos do filho pródigo, mais próximos do filho mais velho, mas que esta palavra nos alcance e que nós estejamos atentos sempre, nos deixemos amar, nos deixemos alcançar pelo amor de Deus que é nosso Pai. Que nós nunca percamos de vista que nós somos seus filhos, que Ele nos ama e que no seu amor deseja que nós o amemos de volta. E amados por Deus, amando a Ele, nós possamos com alegria participar deste grande banquete que o Senhor tem nos preparado.